Legal, pessoal. Agora, antes da gente encerrar o nosso módulo, a gente tem uma conversa com um convidado muito especial. Qual é a pronúncia certa do Elixir? Porque não tem, né? Assim, Elixir, Elixir. Eu já ouvi Elixir também. É uma linguagem globalizada. Eu preferi nem trazer essa discussão, porque. Eu acho que vale a pena, tipo assim, você falar assim, mas pessoal, como que chama a linguagem? Você fala assim, olha, não importa. O importante é que você chame. Como que você chama a linguagem? Digitando IX no shell. Né? A gente agora vai conversar com o José Valim, criador do Elixir. Bem-vindo ao nosso curso. Se apresenta um pouco pro pessoal, se puder falar um pouco quem você é. Legal. E aí, Paulo, tudo bem? Eu sou o José Valim, criador do Elixir. É, Comecei nessa jornada aí já faz uns 10 anos. E é isso, hoje eu tenho 10 anos trabalhando no Elixir. Hoje eu tenho uma empresa chamada Dashbit, é uma empresa pequena. O nosso foco é no Elixir, no ecossistema do Elixir. E é isso. Legal. E por que criar o Elixir, assim, num mundo que já tem tantas linguagens de programação distintas? Legal. Então, voltando 10 anos atrás, né, que eu falei, mais ou menos 10 anos, o motivo que me levou eventualmente a criar uma linguagem de programação, acho que 99,99% da população, na hora que tem um problema, eles não falam, vou criar uma linguagem de programação, né? Mas o que me começou nessa jornada, na época eu trabalhava com Ruby, e eu comecei a escutar bastante essa história de, a gente começou a falar em máquinas com múltiplos núcleos, né, multiple cores, e eu estava escutando isso em 2007, 2008. O pessoal falou, não, concorrência, vários núcleos vai ser o futuro, né? Que é o futuro que a gente vive hoje, né? Hoje você compra um relógio de Sim. pulso, tem 4 cores, 4 núcleos. E eu falei, pô, e tava bem claro que as linguagens, as ferramentas que eu usava na época, elas não estavam prontas, né, para esse futuro. Então eu falei, pô, eu quero descobrir se existe alguma ferramenta melhor para desenvolver esse tipo de software, um software que é concorrente. E aí eu comecei essa jornada de aprender outras linguagens, aprender outras plataformas, e eventualmente eu encontrei a máquina virtual do Erlang, né? E eu apaixonei, eu falei que eu quero os sistemas, o que eu tiver que construir no futuro, eu quero que rode nessa máquina virtual e nessa plataforma. E isso eventualmente me deu a ideia de desenvolver o Elixir, trazendo algumas ideias diferentes para a plataforma, mas ainda usufruindo de todo o poder que a plataforma do Erlang tem a oferecer. Muito legal. O Erlang é uma linguagem de programação funcional, né? E, assim, vendo um pouco da história do Elixir, a gente sabe que houve umas tentativas aí de trazer um pouco de orientação a objeto lá no início. Depois, enfim, as coisas mudaram e chegaram no Elixir atual. Quais foram os principais aprendizados até a gente chegar onde está hoje? No começo, primeiro de tudo, acho que é bom dar uma perspectiva que eu não tenho uma formação formal em ciência da computação, eu venho de engenharia, e então eu aprendi muito on the job, né? Então, à medida que fui fazendo as coisas, fui aprendendo, fechando os gaps de conhecimento que eu tinha e por aí vai. E, e uma das coisas era que no começo da linguagem, era que eu sabia que eu queria algumas coisas, mas eu não sabia exatamente o que era. Então, fala assim, pô, então, por exemplo, hoje eu sei, em retrospectiva, né, eu sei que alguma das features da linguagem que eu queria, por exemplo, polimorfismo, na época eu pensava, pô, o único jeito de ter polimorfismo é através de objetos. Então eu preciso ter uma linguagem que é orientada a objetos. E aí, do tempo e do aprendizado, né, eu descobri, não, existe paper literalmente da minha idade, da década de 80, que está trazendo os princípios de polimorfismo para linguagens funcionais e tal. Então, esse processo, né, de entender, tipo,
saber onde eu quero chegar, né? Mas não, mas tipo, qual que é a melhor estrada a percorrer e tentar entender esse processo, quebrar esse processo nas diferentes opções e conseguir é, avaliar qual opção é melhor foi uma das experiências mais importantes, tanto pessoalmente quanto para o desenvolvimento da linguagem. E foi um dos pontos mais importantes, com certeza. Uhum. Eu imagino que isso também fique um pouco mais fácil com o tempo, né? Assim, você tender a errar menos, né? É, No caminho. eu acho que na verdade é um jeito bom aprender, aprender a errar menos, é uma questão de conseguir. Eu tô tentando pensar em um exemplo aqui, vou dar um exemplo ruim, mas é tipo assim: imagina se quando a gente fosse dirigir carro, a gente dirigisse o carro batendo na baliza, né, no suporte, né? Não seria muito bom, né? Tá lá, ajuda, mas não é o jeito certo de dirigir, né? E eu acho que, do outro lado, não é problema errar, né? É importante trazer esse ponto, mas, tipo assim, se você sabe que vai bater, você consegue virar um pouco antes, é, acelera o processo, né? Obviamente tem erros, tem parte que vamos fazer assim que a gente só aprendeu depois de bater o carro, digamos assim, metaforicamente. Mas isso com certeza com o tempo você já sabe, consegue entender melhor as opções e traçar e saber onde que aquela estrada vai, sem necessariamente ter que percorrer a estrada. Esse assunto é muito legal, porque não é necessariamente sobre projetar uma linguagem de programação, né? Eu acho que essa ideia de aprender a errar e aprender com os erros é algo que é importante para quem está começando na programação, aprendendo uma linguagem nova. E além disso, assim, você tem alguma recomendação para quem está começando a programar através do Elixir? Eu vou. Eu não tenho uma recomendação específica ao Elixir, mas eu tenho uma história que eu gostaria de contar, que quando eu estava no colégio. Mas eu acho que é uma aula que eu tive que aplica bastante para programação e sobre isso que a gente está falando de erros, sobre o que a gente está conversando agora, que é o seguinte. Uhum. Eu não me lembro se eu estava no segundo ou no terceiro ano, mas isso foi uma das melhores aulas que eu tive na minha vida. O professor de inglês, ele chegou, primeira aula, então, primeira aula de inglês do ano, ele chegou, escreveu um texto no quadro, só que, obviamente, em inglês, né? E escreveu o textão lá. E, de propósito, ele colocou palavras que não existem no texto. Então, ele Uhum. colocou palavra lá que não existe. E ele saiu da sala. Ele escreveu o texto e falou: Ó, pessoal, quero que vocês leiam o texto aí, copiem o texto, leem e discutam entre vocês. E daqui a pouco eu volto. E ele saiu da sala. E, mano, essa sala o povo ficou aterrorizado, tá ligado? Que, tipo, por exemplo, tinha a minha amiga tipo, era referência nossa em inglês, que ela falava muito bem, e, tipo, tinha aula em particular e tal. A gente, mano, o que essa palavra significa? E ela, não sei. Então, tipo, todo mundo teve aquele pavor, né? E esse era o propósito dele, né? Aí ele voltou, e aí o que ele fez, né? Ele começou a explicar o texto. Olha, isso daqui. Olha essa palavra aqui. A gente não entende. Mas se a gente não souber essa palavra aqui, se a gente simplesmente ignora que ela está aqui, a gente ainda consegue entender o contexto, né? Do texto. E eu acho que isso eu gosto bastante dessa história, porque eu acho que esse é um skill muito bom, né? À medida que a gente vai ter desafios novos, a gente vai estar mudando de emprego, ou talvez o primeiro emprego de programação, a gente está sendo. A gente frequentemente temos contextos novos, coisas novas para aprender, né? A gente sempre consegue, pouco a pouco, né, ir se apegando a algumas áreas, algumas coisas que a gente consegue entender baseado na nossa experiência, para poder construir aquele contexto geral, mesmo se tiver buracos, né, no nosso entendimento, né? E eu acho que isso é bastante importante, ainda mais que hoje as linguagens de programação, de forma geral, elas têm um foco muito grande na experiência de usuário. Então, na hora que tem um erro,
você explicar, tentar dar um pouco de contexto sobre aquele erro, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu lembro quando eu estava começando, né? Na hora que dava um erro, era um erro, né? Tipo, que deu um erro. E o que eu consigo fazer agora, né? Errou, mas se você for, igual a gente fala, tem que aprender a errar, né? Então, tem um erro, mas tem uma mensagem lá, e às vezes você não consegue colocar tudo o que precisa, mas lendo a mensagem, lendo o que a gente chama de stack trace, né? Você consegue ir criando um pouquinho do contexto para você criar essa estrutura para depois, na hora que dá o erro, você conseguir analisar, quebrar, que é algo que vem como parte da experiência como programador, né? Então, acho que essa é uma lição muito importante, né? Que independendo de onde você está, se é um erro, se é um aprendizado, sempre existem coisas, né? Partes que você pode achar ali e começar a construir em cima. Isso eu acho muito importante também, assim, entender que não precisa entender tudo ao mesmo tempo, né? Isso. Acho que o resumo disso vai aos poucos que vai dar certo. E uma coisa que eu acho muito legal no Elixir é que a comunidade ajuda muito. Eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, como que uma pessoa que está começando agora, que está entrando no meio, pode começar a se inserir na comunidade Elixir? Hoje a comunidade é muito diversa, né? É até difícil de dar um ponto de referência, né? Mas eu imagino que, independente do estilo ou da forma que você usa, então acho que tem grupo no Telegram, tem eventos, e devem ter diversos outros modos. Tem um podcast, então se você não quer participar de forma ativa, quer consumir apenas a informação, existem diversas formas e eu acho que um jeito assim é comunicar mesmo, né? Tipo, pode ser até a comunidade que você faz com o pessoal que está fazendo o curso agora e mantém o contato. Mas eu acho que isso daí é meio que seguir, ver algumas pessoas na comunidade de referência, ver o que está acontecendo ali e ir tentando as comunidades e achar um lugar que você se sinta confortável e quer participar, quer tornar mais ativo ou apenas consumir. É por aí, explorando. E conforme vai conhecendo também, vai entendendo o que funciona melhor, né? Porque para cada pessoa um estilo de participação funciona melhor. Exato. E você, onde se encaixa assim na comunidade? Qual é o seu papel com relação à comunidade Elixir? A forma que eu me vejo, eu penso assim, é que para mim, o meu papel é me tornar dispensável. Então, tipo assim, quanto menos coisas, menos pessoas, menos decisões, menos que a comunidade depender de mim ou precisar de mim, o melhor. E esse é um trabalho que a gente está fazendo desde dos últimos anos, né? Então eu falo que a comunidade do Elixir, para mim, ela sempre foi descentralizada, né? Então, igual a gente está falando, tem várias iniciativas, e essas iniciativas, quem começou essas iniciativas são pessoas que queriam começar essa iniciativa. Ninguém teve que pedir aprovação, autorização, certo? Então para mim, a comunidade ela sempre foi descentralizada. A linguagem ela foi feita de um jeito que eu falo que a linguagem ela é extensível. O pessoal consegue fazer um monte de coisa com Elixir sem precisar mudar a linguagem ou sem precisar adicionar features a linguagens, né? Então, a gente tem diversos exemplos, tipo, a mesma linguagem que a gente usa para falar com o banco de dados é a mesma linguagem que a gente está utilizando para rodar o Elixir na GPU, em placas gráficas e tal. Então, essa é a minha perspectiva, né? Às vezes o pessoal gosta bastante de utilizar um termo, não, é referência, é centro, né?
E eu, pessoalmente, eu não gosto muito disso, né? Porque para mim, talvez até de um ponto de vista de engenheiro, quando o pessoal fala assim, é referência, né? Para mim, pô, é ponto de falha, né? Então, tipo, porque, porque se é o que todo mundo tá precisando, utilizando como referência, e se aquela referência não tiver mais lá, né? O que que acontece? Então é isso. Então, para mim, essa é a minha perspectiva. Eu acho que a comunidade centralizada, a linguagem, ela é extensível. Então, o que sobra para mim no final do dia é ser uma pessoa que mantém um projeto open source, ou alguns projetos open sources, como qualquer outro. E é isso aí. Muito legal. Falou agora de ponto único de falha e tal. Eu queria retomar um pouquinho assim o nosso papo ali quando estava falando de Erlang e Elixir. Você vê assim uma relação de sinergia entre o Elixir e o Erlang no sentido que algumas coisas do Elixir também têm contribuído para a evolução do Erlang, por exemplo? Ah, sim, com certeza. Existem diversas coisas que eu acho que o Elixir ele explorou, mapeou a solução e trouxe. Então, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver o Elixir, o, o Erlang não tinha suporte a operações de Unicode, por exemplo. O que que isso significa? Significa, por exemplo, para mim, José, que tem um acento no meu nome, não tinha nenhuma operação na linguagem que poderia converter o meu nome de letras minúsculas para as letras maiúsculas. E isso foi algo que a gente trouxe primeiro ao Elixir, e hoje o Erlang tem sua própria solução. É uma discussão que está tendo bem recente. No Elixir a gente tem uma construção que é o if, que é bom quando você tem que. O pessoal fala que é o Railway Programming, quando você tem que checar em diversas condições diferentes e tal, para chegar em um ponto final. E tá tendo discussão para adicionar uma feature bastante parecida no Erlang, e o fato da feature existir no Elixir é uma das referências que estão sendo utilizadas para isso. Então, eu acho que com certeza tem vários exemplos em que o pessoal pode olhar para o Elixir, como que o Elixir estava fazendo as coisas e trazer essas melhorias. Mas para deixar bem claro, assim, obviamente, da comunidade de Elixir, a gente está consumindo muito mais do que estamos dando, né? Até por questão que a gente está utilizando 3 décadas, né, de trabalho que existe na plataforma. Mas eu acho que tem sinergia muito boa. O time do Erlang, sob a minha perspectiva, sempre foi muito aberto a receber feedback, a pedir feedback quando eles acham que é necessário. Então, eu fico muito feliz toda vez que eles aproximam. Olha, a gente está pensando em fazer tal coisa. O Elixir, ele já resolve isso. O que você pode compartilhar? O que você aprendeu? O que dá para fazer diferente? Então, esses bate-papos sempre foram muito bons. Muito legal. Também volta um pouco a questão de comunidade, né? Assim, a gente tentar sempre colaborar em duas vias, né? Eu acho que isso contribui para todo mundo que está participando. Por último, eu queria saber, assim, ao seu ver, assim, quais são as perspectivas para o futuro do Elixir em relação tanto para onde a linguagem está indo, sobre para novas aplicações da linguagem. Legal. Então, baseada nas outras respostas, né, o que é legal sobre o Elixir é que para onde o Elixir está indo, ele não depende de mim, né? Não é quem decide para onde o Elixir está indo, são todos vocês, certo? Obviamente tem coisas que eu estou empolgado, inclusive para quem não sabe, trabalho junto com o Paulo em algumas áreas. Então a gente tá trabalhando toda essa área do Elixir para computações numéricas, ou para machine learning, para AI. E essa é uma área que eu estou bastante empolgado, e bastante parte do meu tempo desenvolvendo essas ferramentas. Então, gosto bastante disso. Tem uma coisa também que eu acho que é um dos trabalhos que também é relevante, é a gente deixar o Elixir mais acessível para mais pessoas poderem começar com a linguagem, ter talvez uma das primeiras experiências como programadores
com o Elixir, né? Então, trabalhos nessa área, por exemplo, vai o Livebook, né? Que é uma ferramenta para você poder, como se fosse um notebook, né? Onde você escreve texto e código ao mesmo tempo. Que inclusive Então, a gente vai usar ao longo do curso aqui. legal, Os ótimo, próximos então. capítulos vão ser apresentados usando o Livebook. Legal, então, exatamente isso, e é uma das áreas que eu estou bastante empolgado. Mas no final das contas, o que eu quero mesmo é, digamos assim, ser surpreendido, né? A gente já teve várias surpresas aí na comunidade, trazendo o Elixir para áreas digamos assim, eu não esperava, que são áreas que eu não tenho conhecimento, então é software embarcado, Elixir rodando no desktop, por aí vai. Então, é isso aí. Né, como já dizia o Capitão Planeta, né? O poder é de vocês. Muito obrigado pela participação, Valim. Foi um prazer ter você aqui no nosso curso. Acho que vai acrescentar bastante aí o pessoal. Obrigado vocês e aproveitem o curso. Boa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo. Vejo vocês no próximo. Metade do pessoal vai pegar a referência do Capitão Planeta, a outra metade não, mas tudo bem.